sejam bem-vindos a mais um episódio de Euphoria, o podcast. Eu sou a Jéssica Balucci. Eu sou a Thaísa Balucci. E eu sou a Thali. E vamos mais uma vez comentar o episódio, que aconteceu bastante coisa, mas eu sinto que o episódio de hoje ele ainda teve um quê, assim, um pouco mais leve, mesclado ali com uma tensão. Mas foi um episódio mais leve. Por que esse foi o melhor episódio? Comecem. Esse foi meu episódio favorito até Nossa, agora. de longe. É difícil não ser, né? Porque a gente tem muita coisa acontecendo. Acho que sim, de maneira mais leve, mas pra mim é uma introdução pro próximo, que é o último. Gente, esse último episódio ele vai vir chutando a porta. Vai. Preparem-se. Finalmente, a peça da maravilhosa da Alex está no ar. Wait, is this fucking play about us? E a nossa teoria foi confirmada. Não era bem uma teoria, né? Era mais uma dúvida. E sim, a peça é sobre a galera, é sobre as meninas, na verdade, né? Ela fala, nós somos 5. E aí ela coloca o nome das meninas. E sabe o que foi engraçado? Logo no começo, quando aparecem as 3 meninas no corredor, quando elas estão, tipo, no funeral do pai da Rue, eu falei, gente, quem são essas meninas? A Jéssica pra mim, a nossa, são as Cassie. meninas? Eu, não. Eu falei, nossa, mas é sim, é a Mary, a Cassie e a Cat, mas tem umas diferentes. Na Demorei hora pra eu entender. pensei assim, nossa, pegaram outras atrizes pra fazer elas mais novas, de repente? A outra viajou. Viajei. Mas, de na fato, eram verdade, outras atrizes, Eram né? outras atrizes. Mas, na verdade, era essa metalinguagem que deixou a gente flutuando entre o que era real e o que era parte da peça da Alex. Olha, eu quero enaltecer uma coisa. As transições nesse episódio. Muito, muito boas. Momentos que a gente estava vendo uma cena com as atrizes reais e, de repente, virava uma cena da peça. Muito bem feito. Novamente, Euphoria tá se mostrando aí impecável em aspectos técnicos. O que eu quero enaltecer mesmo é esse teatro incrível dessa escola. Pelo E o amor budget? de Deus. Não, gente, eu fiquei chocada. Que é palco girando. E são em cenários, assim... Cara, o quarto delas tá em cima do palco. E é gigante. E é gigante. O meu sonho era ter crescido numa escola com essa estrutura. Eu falei isso pra Thalia. Eu falei, cara, qual é a verba que a escola dá pro departamento de teatro? Porque tá muito bem produzido. Eu já vi peça profissional que não tinha tanta estrutura, sabe? Porra, várias. E um ponto também, que eu acho que vale a gente ressaltar, é que a plateia... Cara, os pais das duas, uma, ou eles são muito legais, assim, muito desconstruídos, ou uma galera só ficou intimidada e ficou quieta, porque tava todo mundo curtindo super, e a peça super escrachada, falando sobre vários assuntos super tabus, e a galera parecia estar se divertindo horrores. 10 de 10, amei a peça da Alex, que ainda não acabou, né? Apareceu ali no Até finalzinho. o primeiro ato aí. É, o primeiro ato, É. maravilhoso. Inclusive, achei uma ótima sacada isso deles dividirem os 2 últimos episódios em primeiro e segundo ato. E eu preciso falar que todo mundo sentiu falta de uma pessoa na plateia. Ai. Que foi o Fez. E esse episódio, ele de novo mostra o presente e o passado. E vai deixando a gente com muita dúvida do que aconteceu pro Fez não tá lá. Porque eles vão criando esse clima de o que vai dar de errado. O Fez tá se arrumando. E ele tá se arrumando tão lindo. Meu Deus, colocando um terno, sabe? Comprou Flores e cartão. Ai, maravilhoso. Pedindo pra Faye passar a roupa dele. Gente, passar a roupa é um evento? É, Eu não passo minhas entendeu? roupas. Eu tô com a minha roupa aqui do jeitinho que ela saiu da máquina. Todo lindo, com um cinto super chique. Perfeito pra gente ver que ele não conseguiu chegar. Temos espaços pra teorias aí. Inclusive, Teorias e choros. Cadê o meu neném? já deixem nos comentários, vocês que estão assistindo a gente pelo YouTube, o que será que aconteceu com o Fez, por que ele não chegou a tempo da peça da Lexi. Mas a gente pode teorizar aqui também, porque o namorado da Faye chega e a gente já sabe que ele está cooperando com a polícia e que ele tá armando pro Fez se entregar. Só que o Ash já sacou que tem alguma coisa acontecendo. E eu acho que vai dar ruim pro namorado da Faye. Eu não acho que aconteceu alguma coisa ruim com o Fez. Eu também acho que o motivo do atraso dele provavelmente foi ajudando o Ash. Eu acho que o Ash vai fazer algo com o namorado da Faye e o Fez vai ter que ficar em casa pra ajudar o Ash a limpar a bagunça. O de sempre, né? O Fez, apesar dele ser uma pessoa que mexe com o tráfico de drogas ali, né? Ele é tão bonzinho. Estou passando um pano? Estou passando um pano. E continuarei passando pano? Continuarei passando um pano. Ele geralmente é a pessoa que resolve a treta de todo mundo ali. Inclusive a da avó, quando ele decide ficar.
a do próprio Ash, né? Quando a Rue se envolve em problema, ele tá ali segurando as pontas. Até acho que é uma coisa muito massa que acontece esse episódio, porque a Alex passa um tempo perguntando pra ele, mas será que vai ser de boa? Se as pessoas perceberem, será que elas vão entender a intenção que eu tinha por detrás de mostrar o que tá acontecendo através do meu ponto de vista, ou será que vai dar ruim? E ele vai numa calma falando, olha, eu ficaria um pouco chateado se eu descobrisse só na hora. Acho que seria interessante falar antes, mas se eu tá indo num ponto de vista tranquilo, eu não sei se vai dar muito problema. Mostrando o todo, que é uma coisa que essa série faz brilhantemente, que é a gente conseguir, ao mesmo tempo que consegue pontuar coisas ruins dos personagens, a gente consegue se apaixonar por eles em algum momento. Falando em se apaixonar, eu quero falar da Rue. No último episódio, aquele finalzinho deixou a gente com o coração na mão, porque deu a entender que a mãe dela não conseguiria colocá-la na reabilitação, e a gente tava torcendo muito, porque isso seria o melhor pra Rue. Mas nesse episódio, ela parece tá... Eu não sei se bem, mas ela parece estar mais tranquila. Assim, a gente vê que ela tá realmente muito presente ali na peça, ela tá prestando atenção, ela tá assistindo, ela tá sentindo muita coisa. Aquela cena específica do telhado, que é o momento da Alex e da Rue, a gente vê que ela olha com muita ternura, sabe, eu acho, pra aquela lembrança, né? Então, eu fiquei muito, muito, muito feliz, porque a gente não sabe o que tá acontecendo na vida dela do lado de fora, mas naquele momento ali, ela tava lá. Isso foi o que mais ficou na minha cabeça. O episódio acabou e eu só conseguia pensar, que bom que a Rue tava aparentemente bem. Falando nela e na Jules, né, ela comenta que elas não se falaram mais. Cara, aquele momento do banheiro é de uma angústia e um desconforto, porque elas se olham muito, mas elas não cruzam o olhar. E claramente uma tá doida pra falar com a outra. Mas não, ninguém vai falar, porque realmente dá pra entender, sabe? Foram ditas muitas coisas. A Jules tá muito machucada, porque a Rue foi realmente além ali no discurso dela, nas ofensas, enfim. Mas eu acho Mas a que Rue elas também tá vão... se sentindo um tanto quanto traída ali, né, pela situação. Não digo que não foi o melhor a ser feito, mas de qualquer forma a Rue se sentiu traída pela Jules. Ela pode entender o porquê, mas... Poxa, podia ter falado comigo, ter tentado falar comigo primeiro, perguntado, né? Então acho que ambas estão machucadas pela situação. E ao mesmo tempo que elas conseguem entender que uma machucou a outra, elas sustentam o lado delas de... Mas o que eu fiz tem sentido. Mas eu acho que nesse caso, não é nem essa questão da Rue ter se sentido traída. Eu acho que ela só tá sem coragem de encarar a Jules depois do que ela sabe que disse. É um ponto. Mas eu acho que elas vão se resolver. Ah, eu acho e espero. Não sei se resolver a ponto de voltar a ter um relacionamento, um romance, mas eu acho que elas vão minimamente ter uma trégua, assim, sabe? Ficar de boa uma com a outra, sem ficar esse silêncio ensurdecedor entre as duas. Sim, é um silêncio que faz muito barulho. E é uma coisa que a relação delas fica bastante nessa parte de a gente não se comunica. E mais uma vez, elas não se comunicam. Fica nesse lugar de deixa que o tempo, deixa que a situação em si vai resolvendo, porque a gente tem uma dificuldade de chegar e falar. Inclusive, a última pessoa que chegou e efetivamente foi falar foi a Rue, né? No primeiro episódio, quando a gente tem a festa de Ano Novo, a Jules para do lado dela, pergunta algumas coisas, ela responde de uma maneira torta, só que ela volta atrás. Ela fala, então, saudades, queria sim ficar junto contigo. E eu esperei que, depois desse primeiro episódio, que fosse rolar um pouco mais de comunicação entre elas, só que a gente vê que ao longo da temporada, continuamos com esse gap, continuamos com esse espaço a ser trabalhado aí. E quando elas estão dentro do banheiro, exatamente de, vai, fala, é só falar. Elas não sabem falar. E também queriam deixar pro último episódio, né? Porque é claro que todo mundo tava esperando ver justamente, talvez, elas se reconciliando. E exatamente, não no lugar de relacionamento amoroso, mas é que o que elas têm é bom demais, independente de ser um namoro ou não, sabe? A amizade delas é muito legal. A gente já viu que fez muito bem pra Rue, e principalmente agora que ela quer, por ela, ficar sóbria, talvez ela consiga curtir ainda mais tudo isso. Eu acho que tem um outro ponto aí que é a Jules não sabe da história da Rue inteira e tá sendo contada em cima de um palco uma grande parte dela. Inclusive essa cena que tu comentou delas em cima do posto, né? E a Alex falando, ela foi a primeira pessoa que me fez sentir bem em não estar enquadrada em nada, em não necessariamente fazer parte de um grupinho e não seguir as regras. E foi o que juntou a Rue com a Jules no primeiro episódio da outra temporada, que foi quando ela virou e falou, nossa, tu é
Doidona, né? Também, adorei. Bora lá, vamos ficar junto, vamos ser amiga. Gostei de ti. Na verdade, eu acho que a peça da Lexi, ela cutuca no mesmo lugar em todo mundo. Que é isso, Uhum. ela vai na essência. A gente vê que a Mary e a Cassie ficam muito mexidas naquele momento que a peça tá mostrando que a Mary passou um tempo na casa delas, porque os pais estavam brigando muito. Na hora que a Mary vai deitar na cama com a Cassie, ela fala, ai, meus pais também brigavam muito, eu entendo. Então, a Lexi retrata de uma forma que é muito difícil quem viveu aquilo não se emocionar, porque é o que aconteceu na forma mais pura, assim. Então dá pra perceber que rola um gatilho ali em todo mundo que tá assistindo. Até a Cat fica meio, né, intrigada, assim, vendo a peça, tipo, cara, é isso aí mesmo, entendeu? Então elas ficam mexidas e a pergunta que não quer calar é, o que será da amizade de Mary e Cassie? Eu acho que elas vão voltar a se falar, eu acho que elas vão se resolver principalmente por causa da peça, mas eu não sei o quanto vai ser uma coisa rápida, sabe? Talvez demore um pouco até elas voltarem realmente a se ter como amigas. Mas eu acredito que vai acontecer em algum momento. Mas será que, mesmo se a Cassie e o Nate ficarem juntos, eu sei que nesse episódio, né, ali no final, ele fica bravo, a gente vai já falar dessa parte com mais calma, mas dá a entender que ele tá terminando com ela, mas assim, não dá pra gente dar muita credibilidade, porque o Nate, ele termina, ele volta, e a Cassie, né, é uma pessoa muito carente, né, que quer muito ser amada, então eu não duvido que tenha sido só um desentendimento e que eles eventualmente vão ficar juntos de novo. Mas será que, se o namoro deles, essa relação, perdurar, a Mary vai conseguir ser amiga da Cassie? Eu tenho duas teorias aí, quero que o pessoal aí embaixo deixe pra qual vocês acham que tá pendendo mais essa história, que é a chance das duas voltarem e se virarem contra o Nate, com a história inteira que acontece, apesar de achar que ambas têm um carinho grande pelo Nate, pela história inteira, e principalmente da maneira que, de certa forma, o personagem dele foi exposto, mas também existe essa coisa de a gente consegue entender a Cassie quer muito ser amada, e que finalmente ela tá com uma pessoa que está disposta a comandar o amor dela. Porque ela fala, tu pode fazer o que tu quiser, tu pode escolher a roupa que eu vou vestir, com quem eu vou falar, o que eu vou fazer, como eu vou fazer. Pro Nate, é tudo que ele quer, poder. E aí a Cassie vai lá e dá esse presente pra ele. Então, no final do episódio, tanto que a gente vê a Cassie indo lá pra frente, eu acho que a gente pode ter a segunda volta, que é a Mary ficando mais próxima da Lexi, porque eu acho que a Cassie pode ir lá bater de frente com tudo que vai acontecer. Eu fiquei com a impressão de que a Cassie ia fazer alguma coisa. Uhum. Porque ela volta e a gente vê que ela tá assim, quase que desesperada, né? Porque o Nate acabou de falar pra ela, olha, beijo e tchau. E ela tá ali vendo do lado de fora pelo vidrinho da porta e a gente vai vendo que ela tá assim, ficando com muita raiva Os e num olhos desespero. dela ali. E eu só fiquei, cara, ela vai entrar, ela vai subir no palco, ela vai falar um monte de coisa, mas não sei se de fato vai acontecer, né? Até porque a gente viu aí que ela consegue guardar os sentimentos dela muito bem, como ela fez várias vezes ao longo dessa temporada. Inclusive na frente do espelho. Quando Nossa. ela sai no meio da peça, que ela fica mexida em relação à amizade dela com a Mary, ela não aguenta, ela sai, vai pra frente do espelho. Gente, aquela cena Que ali... cena. Alguém dá um prêmio pra essa menina, Por de favor, verdade. gente, ela sorrindo enquanto ela chora e claramente é uma cena que não tem fala, mas a gente consegue ouvir o que ela tá falando na cabeça dela. É muito doido de tipo, tá tudo bem, tu vai ficar bem. E ela tentando se convencer disso enquanto ela tá claramente muito abalada. Mas eu não acho que ela vai fazer alguma coisa. Tipo, pra acabar com a peça da Lexi. É que a gente tá falando muito da Cassie com a Mad, mas essa peça traz à tona tudo que a Lexi sentiu ao longo da vida dela com a Cassie, né? E a Cassie parece nunca ter se tocado muito disso. Então, eu quero ver como é que vai ficar a relação delas depois de tudo que foi exposto ali. Mas eu não sei o quanto a Cassie tá prestando atenção nessa parte. Eu acho que enquanto tá sendo contado no palco, ela observa, ela entende, ela sente, mas é questão de segundos pra ela voltar a atenção dela pro Nate. Ela tá preocupada com o Nate, entendeu? Em conseguir o que ela quer. Eu não acho que ela vai distribuir a atenção dela porque, a minha irmã... Eu não acho que é por aí, entendeu? Mas até quando? Graças a Deus, a gente teve nossa terceira temporada renovada aí, né, gente? Amém. Fiquei super empolgada com essa. E falando em empolgação, gente, eu tava me guardando pra esse momento. A mãe da Lexi e da Cassie. Por que ela é a melhor personagem do episódio inteiro? Porque ela é muito genuína, né? O melhor é que
apesar dela ser uma das mães que a gente passa o tempo inteiro, como ela é mãe, ela é uma das mais presentes. Ela percebe quando as meninas não estão bem. Ela se preocupa e ela vai junto com a Cassie na primeira temporada, quando dá todas as questões por conta da gravidez. Ela fala, eu tô aqui, eu tô junto. E ela foi a primeira a falar, tu não vai me engravidar. Só que quando aconteceu, ela tava ali. E quando ela percebeu que a Cassie, de novo, não estava bem, ela esteve ali. E quando a Rue chega, né, ela vê toda a situação com a Alex, e da Alex meio que tá tentando ajudar, ela vai perguntando, ela vira pra Alex depois e fala, a Rue não tá bem. Então, apesar dela estar, de certa forma, ausente, a gente sente isso com a questão de dependência com álcool, ela tá tão presente. E na peça, parece que tem uma relação tão grande de ela tá se vendo ali e ela entende que aquilo é ela. Não tem uma irritação. Ela olha e fala, é exatamente isso que eu faço, é exatamente assim que eu sou. E tem uma outra coisa também sobre ela que me pegou muito nesse episódio, é que em um dos flashbacks que a gente vê durante o funeral do pai da Rue, ela tá lá lavando a louça. E, gente, pode ser assim, uma coisa que passou batida por muita gente. Não passou por mim. Eu Não acho que eu passou por senti a ti? mesma coisa que tu. Porque eu acho que só quem já perdeu alguém próximo entende o caos que é na hora que tu estás ali lidando com a perda, lidando com as pessoas sentindo um monte de coisa por ti, sabe? As pessoas sentem dó, aí ficam cochichando. É só tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas os detalhes não param. Então, assim, as contas chegam, o nosso corpo vai sentir fome em algum momento, a louça vai ficar suja, essas coisas continuam acontecendo. Uma pessoa, ela tem que estar muito presente e tem que se sensibilizar muito pra falar, é aqui que eu vou ajudar. E não ficar lá só, tipo, ai, coitadinha da Rue, olha só, tá triste porque o pai dela morreu. Ela vai lá e começa a lavar a louça. Isso me lembra uma pessoa próxima que a gente conhece, que fala, toda vez que eu tenho um velório pra ir, eu sempre levo comida. Porque é uma coisa que as pessoas não se tocam e os familiares ficam ali por horas. E o sofrimento é tão grande que nem sempre as pessoas lembram de comer. Então, tu chegar com uma comida é um negócio tão... é tão carinhoso, sabe? E pode não parecer, assim, um ato tão carinhoso. Ah, ela lavou uma louça. Mas eu achei aquilo de um agrado tão grande, sabe? De tanto cuidado da parte dela. E nessa temporada ela só cresceu muito no meu conceito. A gente consegue entender que a questão dela com a dependência do álcool tem muito a ver com o que acontece com a família dela. Mas que isso é Ficou com vontade de chorar, irmão? Fiquei. Ai, olha aí, gente. Vai, maquiagem. continua que passa. O que acontece com ela é um resultado de toda a situação. Não é a situação dela em si. E acho que isso é sobre todos os personagens ali. O quanto eles são resultado de tudo que tá acontecendo. E quando a gente para pra olhar eles por eles mesmos, tem muito mais atrás pra gente conseguir agraciar. Pra ela é muito legal ver que a Alex colocou ela na peça. Porque é justamente isso que a Thalie falou, de ela tá ali. Então, ela vê que a Alex enxerga ela. Uhum. E isso deve ser muito bom. Porque ao longo da série, acha que a Alex não tem muito esse negócio com a mãe dela, né? Nem a Cassie. Parece que elas são meio... ai, tá, minha mãe vive bêbada, meio qualquer coisa. Mas o fato dela estar inserida nessa peça mostra que ela tem uma importância. É pra casa dela que as meninas vão quando tem alguma questão, desde a Rue até a Mary. É na casa dela que as festas acontecem e ela tá assistindo o que acontece com as filhas dela. Quando Cole vai lá, né, ela tá junto na mesa com as filhas dela. Então, é uma personagem que no primeiro momento a gente consegue ter um olhar muito crítico. E depois a gente só consegue compreender muito o que tá acontecendo. E outra coisa que eu amei foram os olhares da plateia ali entre a Rue olhava pra Jules, daqui a pouco a Jules olhava, sempre nesse desencontro, né? Daqui a pouco a Cassie e o Nate, e a Mary e a Cat. Gente, cada vez que filmava a reação deles, eu ficava, meu Deus, calma, muita atenção Alguém agora. vai explodir em algum momento. aham. E falando em explodir, gente, o que foi o Ethan nessa peça? Cara, o menino veio numa jornada muito morna, sempre muito morno, muito bonzinho, o que não se impõe. De repente, ele vai... eu fico até emocionada, porque assim, esse é o poder do teatro na vida das pessoas, sabe? Cara, ele se libertou. Uhum. E ele se entregou pra peça de um jeito... Ele fez vários personagens. Ele fez o Nate, ele fez a mãe da Cassie, ele fez um monte de gente. Então você vê uma pessoa que tá se explorando, que tá livre, que tá feliz. Ele e a Alex nos bastidores, ali tem um momento que eles têm uma troca, tipo, muito bom. vamos lá, vamos fazer. E me deu um pouco de gatilho, né, dos meus dias de teatro e tal, ali dançando no palco. Tem uma hora que a Alex olha pra câmera dela e fala, eu amo teatro. Uhum. E eu falei,
mulher, somos duas, sabe? Dá um gatilho em todo mundo que eu acho que tem uma relação com a arte, com o palco. Então, foi uma sensação muito gostosa ver tanto ela quanto o Ethan fortalecendo essa relação com a liberdade deles através da arte. Então, eu queria pontuar isso. Descobrindo aonde eles pertencem, né? Pra mim, foi muito isso. É muito bom ver as pessoas sendo felizes. É muito bom. E tá ficando uma coisa cada vez mais rara, que a gente vive num mundo tão, sabe, tenso, tanta notícia ruim o tempo todo. Aí tu vê uma pessoa se encontrando, feliz da vida, entregando o negócio. Nossa, sim, por favor, faça mais, entendeu? Eu quero que a Alex volte e já faça outra peça. Eu acho que assim, a cada temporada uma nova peça da Alex. Faz um favor. spin-off da Alex fazendo peças todas as séries. Eu super ia assistir. Eu acho que tem um ponto interessante pra gente tratar aqui, que é muitas pessoas que são tímidas olham pro teatro e falam, eu não vou dar conta, porque eu sou uma pessoa introspectiva pra estar ali. Só que é exatamente essa magia do teatro de, tá introspectivo? Ótimo, porque aqui em cima tu não precisa ser ninguém além de outra pessoa. Deixa o teu eu guardadinho aqui, só vem. Ai, gente, eu sou muito apaixonada, né? Então, eu sou suspeita até pra falar, mas eu gosto tanto da parte de estar em cima dos palcos quanto dos bastidores, e principalmente observar a Alexi nos bastidores, ela dando feedback nas pessoas, isso não tá bom, não tá engraçado o suficiente, sei lá, ela tava brilhando em cima do palco e por trás também. Eu fiquei muito, muito, muito feliz porque mostra o quanto a personagem evoluiu por se descobrir. Cara, eu chorei assistindo o episódio. Eu chorei mais de uma vez, inclusive. Eu chorei porque eu fiquei, tipo assim, muito emocionada assistindo os flashbacks, sabe? Sim. Porque mostra muito sobre a relação de cada uma. Mostra muito como a Alex se sentiu em cada um daqueles momentos. E por ela não ter mostrado isso ainda, né, até hoje, eram coisas que a gente... Alex tá de boa, sabe? Alex é muito sensata. Alex, não... Uma menina super legal, mas a gente não tinha parado pra olhar de fato pra Lexi. E eu acho que hoje foi muito sobre tudo que ela sentiu enquanto a gente só tava olhando pros outros. Nossa, a cena do carro. De novo, uma cena no carro, né? Só pra pontuar. Mas a cena do carro que ela deixa o sorvete cair, que o pai dela tá dirigindo, e ela fala pra Cassie, eu acho que a gente deveria ligar pra mãe e vir buscar. Ele não tá bem, ele não tá bem. A menina tão nova, tendo que tomar uma atitude tão madura, sabe? E a Cassie só, não, vamos, a gente tem que... É sempre muito com medo de decepcionar. Então ela, não, a gente não pode demonstrar que a gente não confia nele. E a Alex vendo aquilo como uma atitude tão irresponsável de entrar no carro daquele jeito, e o desespero dela enquanto ele dirige, não tem como a gente não sentir um pouco também. A Rue assistindo a essas lembranças foi uma coisa que fez muito bem pra ela, eu acho que a gente consegue sentir isso, e na minha cabeça não tinha como não fazer, porque é como a Alex vê a Rue. É com todo esse carinho, sabe? É com todo esse amor. E ela entende o porquê da Rue usar as drogas. E ela fala isso de uma maneira tão assim... naquele momento eu entendi por que ela fazia isso. É sem julgamento, né? E tipo, meio que tá tudo bem, eu entendi. Ela continuou sendo essa pessoa importante pra mim. Eu quero aproveitar pra puxar um outro ponto aqui, que é o uso de algumas coisas na nossa vida. Eu não vou dizer nem só em coisas que viciam, mas o quanto a gente mantém coisas na nossa vida porque aquilo tem um significado que a gente tem muita dificuldade de abandonar. Eu lembro de uma paciente que ela fazia uso de cigarro, porque era uma coisa que lembrava muito o pai dela que tinha falecido. E pra ela parar de fumar, era quase que matar o pai dela de novo, porque era uma das poucas lembranças que ela tinha, era o pai fumando. E então, abandonar algo, às vezes, remete exatamente ao que fez aquilo começar. A partir desse momento, acho que a gente pode ter uma leitura de por que é tão difícil para a mãe das meninas, né, abandonar o álcool? Por que é tão difícil para a Rue abandonar as drogas? E até por que é tão difícil para a própria Cassie abandonar a vontade de ser amada? Porque é quase como ela virar e falar, tá tudo bem meu pai ir embora. Tá tudo bem eu não ser amada. É quase a mãe dela virar e falar, não, pode ir, eu consigo lidar com a tua ausência. É quase a Rue virando e falando pro pai dela, vai, eu consigo ficar sem nada do que me lembra a ti. Porque é uma coisa que quando ela tá na cama com a Dia, elas viram e falam, e aí, essas memórias vão embora e a gente vai fazer o que com elas? E a Rue vira e fala, a gente vai deixar aí? E aceitar que vai doer, só que a gente, na verdade, acha que a gente resolveu aquilo, mas a gente tá preso a algo até hoje. O luto é um sentimento muito difícil de lidar. E às vezes a pessoa acha que já passou por ele e tá exatamente assim, tipo, agarrada a alguma coisa que na verdade não te deixa sentir direito. Essa série
fala muito sobre isso. Apesar de não ser uma coisa muito óbvia, né? Porque a gente sabe que, o pai da Rue morreu, ela sofreu com isso, aí ela se droga e tudo mais. Mas, cara, é muito mais profundo. E quando a gente para e escuta uma análise dessa, de repente, tudo faz muito sentido. Mas agora sim, eu só não quero deixar passar em branco o momento que eu senti que foi assim, colocaram ali só pra mostrar pra gente que tinha voltado a acontecer, que é a Cat na internet de novo. Verdade. O momento que isso transiciona com a peça é um momento muito curioso. Porque eu fiquei com essa sensação de... O que eles querem dizer com isso? Porque é um momento que, assim, é onde ela se descobriu. É onde ela descobriu o corpo dela, onde ela se descobriu desejada. E mais do que com o próprio Ethan, né? Foi onde ela conseguiu sentir isso e não sentir que ela dependia de uma única pessoa pra se sentir assim. Ela dependia única e exclusivamente de como ela se mostrava. Então tem uma força ali atrás. Talvez de uma maneira difícil ainda dela conseguir manejar, mas existe uma força dela com ela, independente de outras pessoas. E coloco isso também nessa questão com a relação da pessoa com o corpo e com a sexualidade, com o desejo, na maravilhosa cena do Nate com a Cassie. E de repente a gente tem a Jules aparecendo ali de uma maneira subliminar, de repente, né? E até o momento em que o Cole aparece naquele momento de um abuso com o Nate, é tanta mistura nesses momentos que tá num lugar onde ainda acho que a gente precisa digerir o que tudo aquilo significa. Não é uma análise tão rápida assim. É interessante porque dentro da psicologia a gente faz muitas vezes análise do sonho, que é o momento onde a gente tem liberdade de tudo acontecer. Se tu quer voar, não sei se na vida real tu vai conseguir voar, mas no teu sonho tu pode fazer o que tu quiser, tu pode virar um unicórnio. Então, na hora que o Nate sonha, na hora que ele tem o primeiro delírio dele depois do incidente no ano novo, né? E ele vai parar no hospital, e agora de novo, onde ele entra nesse delírio de o que ele tá sonhando e onde ele permite onde tudo aconteça, onde ele tá com a Mary, onde ele tá com a Cassie, onde ele tá com a Jules, onde inclusive ele entra em contato de novo com o pai dele. É um momento interessante que parece que é o único momento onde tudo que ele guarda vem à tona. E, inclusive, isso me fez perceber uma coisa, que tanto o Nate, quanto a Mary, quanto a Cassie, os três têm problema com os pais. E é interessante perceber que esses três terminaram presos numa dinâmica, num triângulo amoroso, se a gente pode chamar assim. E o que separa e une cada um vem do mesmo lugar. A amizade da Cassie com a Mary se fortaleceu muito porque a Mary começou a ter problema lá com o pai dela brigando com a mãe. Aí a Cassie entendeu isso. Porque o pai dela foi embora e o Nate tem esse comportamento que ele tem como uma herança, né, da criação maravilhosa que o pai dele deu pra ele. Então tem muita coisa. Aí a Mary sabe que a relação do Nate com o pai, ela sabe muito mais do que ela deveria saber. Enfim, eu só achei muito curioso ver que esses três estão presos um ao outro e eles têm o problema semelhante. A gente tá falando do Nate e eu preciso trazer o momento icônico desse episódio, que foi o número final, o número musical que o Ethan mais uma vez está brilhando. Quem escreveu foi a Lexi, que em teoria não sabe sobre o Nate com a Jules, não sabe sobre o pai dele, e ainda assim ela conseguiu enxergar uma coisa, e ela não só enxergou, como ela foi lá e expôs pra escola inteira, né? Que aquele número é basicamente é muito uma zoeira de tipo, mostrando que os homens héteros, quando vão pra academia, tipo assim, que eles se amam muito. Eu acho que a gente precisa reforçar esse ponto. Homens se amam muito. Eles têm essa coisa de um desejo por mulheres, uma paixão por mulheres, mas inclusive é uma coisa que quando a gente pega livros gregos antigos, a gente fala que homens, eles amam homens, eles idolatram homens, né? Essa coisa fervorosa até do futebol, essa coisa de, meu Deus do céu, aquela pessoa é muito massa, aquele jogador, aquele lutador, aquele cantor. Existe um frenesi que quando chega uma mulher é um lugar de massa, mas a gente ainda é muito mais. Eu acho que essa cena explicita isso de uma maneira gigantesca, que é, olha como a gente é muito bom em tudo que a gente faz, olha como a gente é muito, muito, só nosso clubinho. Acho que independente dela entender isso no lugar do que acontece com o próprio Nate, acho que é uma crítica muito social a, sim, homens que amam apenas homens. Ela vê isso acontecendo porque ela não vê o Nate amando a irmã dela. E ela não vê o Nate amando a Mary. Então, pra mim, fica muito claro que ela tá fazendo uma crítica pra esse lugar de... Nate, tu não ama ninguém. Tu ama a si mesmo e, de repente, aos outros homens que o cercam. E nem é no quesito de amar de uma maneira homorromântica, homoafetiva, homossexual. É um amor de uma admiração entre homens.
É complicado porque na hora que ele se irrita e ele sai falando, tipo, isso daí foi muito homofóbico, ele fica bravo e tal, ele não tá errado, mas é que assim, se o Nate tá com raiva, eu tô feliz. É basicamente isso. E não sou eu, né? Porque quando passa a câmera pela plateia, a Jules tá chocada, só que ela tá chocada ainda, tipo assim, ei, massa isso aqui que estão fazendo. A Mary e a Cat estão em êxtase, tanto é que a Mary até grita falando que a Alex é um gênio e tal. E a Rue, tá só eu. A Rue tá vendo o circo pega fogo, ela começa a aplaudir, mano. É isso aí, porque ela tem mais contexto sobre o Nate. Ela sabe as coisas que ele fez com a Jules e tudo mais. Então, eu acho que a Rue, ela é doida pra se vingar dele de alguma forma, entendeu? E a melhor amiga dela agora tá meio que fazendo isso, sabe? Então, a gente vê ali a satisfação na cara dela. Mas e uma aí... satisfação assustada, né? Porque ela lógico. olha, tipo, caraca, o bicho vai pegar fogo. Porque ela sabe que aquilo significa. O resto da plateia pode não saber e até talvez por isso consiga ter uma reação diferente. Mas a Rue, naquela cena final, tá todo mundo, nossa, meu Deus, kkk. Ela tá tipo, ok, acho que agora o bicho vai pegar. Mas, e é onde a gente fica, né, com... Vai continuar, esperem semana que vem. Mas pra mim, uma parte dela tá chocada é muito também pela Alex ter tido coragem Exatamente. de fazer isso, sabe? Porque, de novo, a Alex era a menininha, boazinha, que, ai, Ninguém meu Deus. esperava que ela faria isso. E aí, de repente, não só o resto da peça inteira é uma grande exposição, como vem esse número, o resto da peça inteira não, né? Porque foi só o primeiro ato. Então, assim, vem esse número pra fechar o primeiro ato, que é uma bomba jogada ali. Então, a minha reação foi igual a da Rue. Eu tava chocada e tava amando. Eu tava meio Rue e meio a mãe das meninas. Porque ela fica muito feliz, cara. Ela dá gargalhada, ela tá muito entretida. Todos nós ficamos também com uma mistura de sentimentos muito grande nesse episódio, eu imagino. Eu quero ouvir agora de vocês. Coloquem nos comentários aqui do YouTube, comentem nas nossas redes sociais o que a gente pode esperar do próximo episódio, o que aconteceu com o Fez, porque a gente termina com essa grande batata quente na nossa mão de tipo, cara, o que será que aconteceu? Aconteceu alguma coisa ruim com ele? Aconteceu alguma coisa ruim com o Ash? Então, são muitas teorias que a gente pode criar. Eu proíbo acontecer qualquer coisa ruim com esse anjo. E eu acho que a gente pode ter várias visões sobre todos os personagens. Então, pra ajudar a gente a organizar as ideias, comentem aqui o que será que vai acontecer nesse último episódio, qual vai ser o grande desfecho da segunda temporada de Euphoria. Lembrando que todo domingo às 23 horas tem episódio inédito na HBO e HBO Max. E logo em seguida sai episódio novo do nosso podcast aqui, comentando tudo que rolou com vocês. Lembrando que além daqui do canal do YouTube, você pode escutar o nosso podcast em todas as plataformas de áudio. E semana que vem a gente volta comentando a season finale, com muitas perguntas. Será que o Cal vai voltar? Será que a Cassie vai surtar? E o Elliot? Cadê? Que não vi nesse episódio. Galera, tudo pode acontecer. Então fiquem com a gente pra acompanhar o último episódio da segunda temporada de Euphoria. A gente se vê no domingo que vem. Um beijo. Tchau.